X1 no centro-sul do Piauí. Tarcísio Moura sobe a live que o povo quer assistir. Era só uma brincadeira, mas todo mundo viu. Começou em Simplício Mendes se Fala galera, tá começando mais esse podcast, episódio 4 da terceira temporada. E aqui comigo, ele, Alex Mendes. Fala galera, muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Vamos lá, mais um episódio. Qual agora? Quarto episódio, bora pra cima. É isso aí, hoje a gente tá recebendo ele, Tarcísio Moura. Seja muito bem-vindo a esse podcast, é um prazer estar lhe recebendo aqui hoje. Obrigadão aí, eu que agradeço o convite, viu? Morei aqui em Teresina por um bom tempo, assim, e eu consegui chegar em Teresina, assim, ser reconhecido de alguma forma, me deixa, assim, muito lisonjeado por ser a capital, por ser um lugar que é celeiro e berço para muita coisa, né? E fico feliz demais pelo convite de vocês, viu? Estamos aí para bater um papo legal, que vier aí, eu tô aqui para tentar responder de alguma forma. Bora pra cima. É isso aí. A gente queria agradecer primeiramente ao nosso patrocinador Master, CG Frios Congelados, meu amigo cá da igreja. Para você que está interessado naquele kit churrasco pro fim de semana, aquela carnezinha boa, qualidade lá em cima, top. É lá, CG Frios Congelados, viu? Especialista em corte de carne, kit semanal, kit para churrasco, lá tem tudo. De picanha ao torresmozinho de rolo, lá Tudo tem. Lá tem. Pronto. Quiser churrasco é lá mesmo. Justamente. E se você usar o cupom desse podcast, você ganha um sal de parrilha ou uma farofa temperada. Olha aí, bom demais. Você demais. escolhe. É isso aí? Bora pra cima? Bora pra cima. Rocha. Primeira pergunta sempre é aquela, Tarcísio. Quem é o Tarcísio? Que não é o do Arcodeon. Cara, o Tarcísio é um cara que é bastante apaixonado por esporte, né? De maneira geral. Sou bem inserido no futebol, mas sou bastante apaixonado por esporte. E eu acho que uma coisa que culminou com eu assim, me envolver muito mais foi porque eu vim embora para Teresina muito cedo para estudar, né? E aí eu acompanhava meus amigos pelas redes sociais, né? Na escolinha e tal, a rapaziada viajando, fazendo teste e tudo, e eu aqui tendo que estudar, né? Porque não sou de família rica, mas graças a Deus mãe teve assim conseguiu se esforçar e dar uma condição pelo menos pra gente poder estudar. E aí vim muito cedo pra cá, acabei no meu modo de ver perdendo algumas coisas que eu gostava, né? Mas que me fez ser o que eu sou hoje e que fez com que eu tivesse as oportunidades que eu tenho hoje, né? Porque graças à minha profissão, né, fora do esporte, porque a maioria das pessoas que me conhecem hoje via Instagram, via redes sociais, não sabem que eu tenho outra vida profissional, né? Porque eu sou cirurgião dentista, trabalho na profissão. E aí até encontro alguns amigos do meio da bola mesmo assim, que perguntam assim, cara, eu não sei como é que tu é dentista e não sei como é que tu divide teu tempo, porque tu todo dia tá numa cidade, tá fazendo coisa diferente, mas é assim que eu vou levando a vida. Eu sou um cara que é muito apaixonado pela minha profissão também, porém bastante apaixonado pelo esporte. E graças ao esporte, tô aqui hoje para falar com vocês, né? É isso aí. Se não fosse esporte, eu não acho que eu não ia estar aqui hoje, não. Só o próximo episódio aí, o dentista Tarcísio, no caso. Aí você falou, pra quem tá acompanhando, pra quem não te conhece, então assim, nem pelas redes sociais, você veio estudar em Teresina. O Tarcísio não é de Teresina, correto? Não, sou natural de Simplício Mendes, fica a 400 quilômetros aqui de Teresina, centro-sul do Piauí, né? Fica basicamente meio que bem no centro do mapa do Piauí mesmo, né? E aí vim morar aqui em Teresina em 2010, né? Como eu estava falando nos bastidores, acompanhei algumas coisas do futebol aqui em Teresina, porque eu não saía tanto, então meu envolvimento aqui mais era tipo assim, futebol, pelada, alguma coisa assim. Então, em 2015 pude acompanhar o River, no Acesso, enfim, aqui algumas coisas aqui em Teresina, e pude fazer algumas amizades no meio da bola aqui em Teresina também. Certo. Aí no caso é o Tarcísio 441, né? É o Tarcísio do X1, é o Dr. Tarcísio. Você tem também uma loja, né? Tenho. Empreendedor e tem um time. Tenho. Rapaz, como é que divide isso aí tudo? Rapaz, eu vou fragmentado. Eu vou tentando levar do jeito que dá aí, né? O time é meu e dos meus amigos, né? Só que acaba que eu meio que tomo a frente do time lá, junto com um outro amigo meu, que é o Matheus. A gente fundou o time quando era moleque mesmo, assim. Hoje o time já tem, acho que 14 anos mais ou menos de existência. Muita coisa. Né? E aí e o time surgiu literal de uma brincadeira. Lá na minha cidade tinha uma competição chamada Sejof, que era a Semana de Jogos de Férias, né? É uma competição bastante tradicional, que inclusive esse ano foi até o retorno dela, né? Tava com bastante tempo que não tinha por conta da pandemia, enfim. E agora no meio do ano a competição voltou. E aí é uma competição lá que não vale dinheiro,
Mas eu acho que essas competições que valem a honra são as competições que a galera se dedica mais. Tipo aquela Coca quando era mais novo, né? É quase isso aí, quase isso aí. E aí, como a gente lá era carente de competição, principalmente competição de futsal, a gente ingressou com esse time aí meio que na brincadeira, e por ser pelo nome do time ser engraçado, e a gente nessa primeira edição de competição com esse nome, porque a gente já tinha tentado outros anos com outro nome, né? E aí a gente não ter conseguido ganhar nada, mas com esse nome a gente ter ganhado, aí pronto, de lá pra cá teve que ficar esse nome. Eu até tentei alterar um pouco o nome para não ficar tão forte, mas não teve jeito. O nome real do time é Os Ladrões de Galinha. Mas aí eu coloquei as siglas OLDG, e muita gente conhece por OLDG, às vezes tem gente que não sabe o significado, mas muita gente sabe. E aí de lá pra cá, muita história boa, muita resenha, ganha muita coisa. Em Simplesmente a gente ganhou todos os títulos possíveis. Fora na região a gente ganhou alguns regionais de futsal. E vamos seguindo aí, né? Só futsal. Futsal, futset. Tá entrando agora futset. Em Simplesmente, que é a única competição de 11 que a gente disputou foi só mesmo o municipal de 11, que a gente jogou Série B. Disputamos 4 Série B, na quarta a gente subiu, fomos campeões da B. E Série A também a gente esse ano é a quarta edição que a gente disputa e fomos campeão esse ano também, do municipal lá da Série A. Pra tu ver aí o tamanho que é um campeonato municipal. Tem Série B do campeonato municipal. Pra você ver. Quantos times a Série B? A Série B lá hoje, porque o que acontecia? Antigamente, a Série A lá era meio que livre, né? Só que acontecia que tinha muito time muito forte e muito time muito fraco. E aí ficavam livre, né? jogos muito discrepantes, 10-0. Muito jogo com placar assim. Então, assim, não, vamos elitizar a Série A, organizar a Série A. E a Série B vai ser meio que livre. O que aparecer de time pode jogar a Série B. E aí foi colocado algumas regras dentro do município, até porque também não tem assim tanto de jogador, né? Por exemplo, tem uma regra lá que é interessante, que os clubes da Série A podem resgatar até 3 jogadores da Série B para jogar a Série A no ano seguinte. Então, assim, eu tenho... lá são 4 reforços, o goleiro é livre. Então, além dos 4 reforços, eu posso resgatar 3 da Série B. Se no meu elenco principal eu tiver 7 atletas que jogaram a Série B, infelizmente só vou poder contar com 3. Os outros 4 eles podem ir para outro time. Entendi. Entendeu? E aí eu não posso também, tipo, vir em Teresina, que tem muito cara, assim, ou esses caras rodados que vêm pra cá jogar futsal, futset, pegar 8 caras assim, não pode, né? Não, só se ele tiver algum vínculo com o município. Por exemplo, caras que não nasceram lá, Isso. tem que ter o título de lá, tem que votar na cidade. Mas se você tiver a mãe que mora lá, se você tiver nascido lá, como a minha cidade ela é uma cidade meio que polo para as outras cidades vizinhas, né? A maioria da rapaziada nasceu e tem o registro de Simplício Mendes, das cidades vizinhas. Então o municipal da nossa cidade se tornou meio que um regional, porque com esse critério dos atletas, de pessoas nascidas em Simplício Mendes poderem jogar lá como atletas de lá, deixou o nível da competição muito alto. A gente vem aí de o quê? De 5 edições de municipal com 5 campeões diferentes. Coisa que nunca, tipo assim, que antes, há alguns anos atrás, isso não acontecia por conta justamente do formato de como era a competição. Tinha time muito forte e outros times muito fracos. Inclusive tem não tirando o mérito, né? Tem um time do interior lá que é bastante tradicional, que é o Ajax, que, se eu não me engano, eles têm 5 títulos municipais. Dos 5 deles, 4 foram seguidos. No 5º ano seguido que eles foram para a final, foram vice. E aí de lá para cá foi só... E no ano... E um dado interessante é que no ano que eles foram vice-campeões, o campeão que quebrou essa hegemonia foi um time que veio da Série B. Subiu junto com a gente subiu também, encontrou esse time do Ajax na semifinal, perdemos para eles na semifinal, né? Foi o nosso primeiro ano de Série A. E aí de lá para cá a competição foi se tornando uma coisa mais almejada também por conta da premiação, né? A premiação foi melhorando e aí a rapaziada foi se empenhando mais. Mas tem limite para times da Série A? Aí na Série A, hoje lá, são 9 times, né? Lá tem até um formato um pouco engraçado, assim, de se explicar, mas a gente está acostumado a disputar já, né? A gente, nas reuniões que tem, no arbitral da competição, a gente até já deu outras ideias para mudar um pouco o formato, porque lá são 9 equipes, 3 grupos de 3 times, né? Só que a classificação da primeira para a segunda fase é uma classificação geral. Então, da primeira para a segunda fase, classificam 8 times, só ficam fora. Né? Esse que ficou fora, ele já caiu para a Série B. Está fora. O 8º geral, ele só não cai para a Série B se ele chegar na final
da competição. Ah. Se ele conseguir chegar na final da competição, porque assim, os pontos corridos só contam na primeira fase. Na segunda fase, quem é primeiro, quem é oitavo é oitavo. O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo. Entendi. Né? E aí o que é que acontece? Se o oitavo chegar na final, quem cai é o sétimo colocado. Porém, o regulamento foi feito com uma brecha que pode dar o oitavo e o sétimo na final. Aí cai o sexto colocado. Então, assim, é uma competição um pouco embolada, mas que dá aquela emoção e aquele prazer de que, dá emoção. Até o final, se até o você não final. classificar em quinto, você ainda pode cair. Mas se você não for campeão, não chegar na final. Sim. Gostei. Gostei também. Gostei. Lá na minha cidade também é assim. Só que lá tem uma diferençazinha. Normalmente pode trazer 3 reforços de fora, de cidades vizinhas, né? Ou até Teresina, qualquer lugar do Piauí. Lá pode 4, lá em Simplesmente. 3 de fora, né? 3 de fora, mas só pode jogar mesmo quem vota no município. Entendeu? Volta tem vínculo, igual tu falou aí. Tem mãe, pai, morou a vida toda, exemplo. Fui para São Paulo. Voltou, embora, não transferiu o título ainda, mas sabe que é do município, todo mundo conhece aí, pode jogar. Lá em Simplesmente é mais ou menos nessa pegada. Aí lá é o quê? São 4 reforços também, né? Pode ser jogador de qualquer lugar, né? Uma das coisas que tem lá no regulamento é que não pode jogador profissional. Se ele tiver vínculo com algum clube, ele não pode jogar, né? O municipal lá. E o goleiro lá é livre também. Você pode levar o goleiro de onde você quiser, como quiser. E aí, só que lá, assim, lá já passou muito jogador, assim, pelo menos pro futebol amador rodado, né? E passou jogadores também que já passaram pelo futebol profissional, Sim. né? Lá em Simplício Mendes. E isso não acontece só na minha cidade, em outras cidades vizinhas, que a competição também dá esse espaço de você poder levar jogadores como reforços, acaba que deixa o nível da competição mais alto, mais forte. E é o que movimenta, como a gente estava falando nos bastidores, as cidades pequenas, né? Lá, o fim de semana da gente é preenchido assim. Às vezes uma competição no interior, ou a gente vai assistir um regional ou um municipal em alguma cidade que está tendo por conta do nível da competição. Com certeza. Eu acho que o jogador que é profissional, que eu acho que já jogou lá, o Gipim, que jogou no Palmeiras, foi revelado no time. Eu acho que ele já jogou esse pensamento já. Por esse nome eu não sei, mas... É outro nome, eu sei que o apelido era Gipim. E o valor lá da premiação é bom? O valor esse ano foi a maior premiação da história. Lá simplesmente foi 20 mil em premiação. Né? Lá era para ser 15 para o campeão e 5 para o vice. Né? Quando a gente chegou na final, esse ano foi até engraçado que nesse ano nós chegamos na final com o Ajax também, né? O time do interior, bastante tradicional. Né? Um dos times, um dos maiores campeões de lá. Né? E aí a gente se enfrentou na fase de grupo, foi 2-2, foi nossa estreia, que a gente era do mesmo grupo. E aí quando a gente chegou na final, eu resolvi conversar com o dono, com o cara que organiza o time do Ajax, porque eu achei a premiação de primeiro e de segundo um pouco discrepante pelos gastos, né? E aí eu falei assim, rapaz, Joel, é o seguinte, eu não sou a favor de rachar a premiação, ficar 10 mil para cada, né? Porque eu acho que tira o brilho e também o peso de toda uma competição que pra gente lá representa muito, né? Mas se você tiver a favor de a gente melhorar a premiação para o vice, né? E aí eu sugeri que fosse 7 mil para o vice e 13 mil para o campeão, né? Ele até queria que fosse 8 para o vice e 12 para o campeão. Eu falei, não, acho que 7 e 13 fica uma quantia boa, né? E a gente combinou dessa forma, então ficou 13 mil para o campeão, 13 mil para o campeão, 7 mil para o vice e com muita luta esse ano também, depois de alguns anos, eu e Matheus, junto com alguns outros donos de time, a gente martelando na tecla, porque... Eu acredito muito que quem faz a competição, óbvio que precisa de uma organização, mas que quem faz a competição são os times, né? E como o estádio lá, a bilheteria, existe uma bilheteria, né? E a competição é organizada pela prefeitura, a gente entendia que com ou sem bilheteria, a competição iria ser organizada pela prefeitura. Então a bilheteria acabava sendo um bônus que poderia ser utilizado com os times, né? Como no passado já era assim. Sim. E aí a gente, depois que virou time de Série A e tal, a gente começou a lutar por isso lá, né? Nos primeiros anos foram uma porcentagem menor e tal. Aí esse ano a gente conseguiu que a bilheteria fosse 100% das equipes. Então era a bilheteria lá é R$5, né? Mas são R$5 que ajudam muito para alguns custos que a gente tem. Inclusive na final, se eu não me engano, na final, eu acho que deu R$4 mil a bilheteria. Então foi R$2 mil para cada, que já ajudava a resolver outras coisas também, né? Com certeza. Tem muito jogo do Campeonato Piauiense profissional que não dá 4 mil de bilheteria. Infelizmente. Como a gente falou, o que movimenta a cidade pequena é futebol. Tem bola, tudo.
Exatamente. Muito massa. E aí, Tem uma pergunta antes. falei. Vocês roubavam muita galinha lá? Rapaz, pior que não. Assim, na Semana Santa tem um dia lá que tem um dia específico que Aham. dizem que pode, né? Aí às vezes a rapaziada lá, mas nada demais também não. Nada demais não. Nesse O time nome você mesmo já- é só pra. Você já jogou? Hã? Ou só o presidente mesmo? Não, eu joguei. Assim, no futebol de 11, eu joguei só a Série B, depois que, como eu estudava aqui em Teresina, a gente não tem, assim, eu tenho mais hábito no futsal mesmo, né? Não tenho, assim, como me preparar e não tem como, assim, dar uma de Romário, né? De jogar e Isso. organizar. Aham. Então, na nossa primeira Série A, eu não era comissão, assim, como treinador, porque eu estudava aqui em Teresina, né? Na segunda Série A, eu já tive como estar mais próximo do time. E aí eu consegui dar um suporte melhor. Foi onde a gente conseguiu chegar numa final de municipal. Aí a gente foi vice-campeão na segunda edição que a gente foi. No ano seguinte, por conta do X1, né? Muita viagem, graças a Deus tive muita oportunidade de conhecer outro lugar. Eu tive que me afastar um pouco, então não tinha como comandar, né? Aí esse ano eu disse, não, eu vou organizar minha vida, se tiver alguma coisa envolvendo o X1, eu vou dar um jeito de estar no Ladrão de Galinha e... Porque assim, a rapaziada sempre diz que quando eu estou envolvido tem um peso maior. Não sei se por conseguir motivar melhor a galera. Sim. E aí no futebol de 11 eu resolvi ser o treinador mesmo, né? Falei com o Matheus, Matheus, eu acho que o treinador tem que ser a gente mesmo. E aí no futebol de 11, fui o treinador esse ano, graças a Deus. Eu até brinco com os meninos que o meu histórico no Ladrão de Galinha na Série A é positivo. Então, eu tenho 2 competições e 2 finais, um título e um vice. Então, pra mim tá bom. Próximo ano eu vou passar o cargo aqui pra outra pessoa pra sair por cima, né? Tá certo. Aí, mas no futsal eu brinco. Agora, eu acho que por conta de eu não ter tido tanto tempo pra me preparar e tal, e quando eu volto eu quero tentar acompanhar o jogo dos meninos. A gente tem uma base muito boa lá hoje, inclusive na nossa região lá, a gente já ganhou muita coisa só com as pratas da casa, né? A gente jogou uma última competição agora que a gente passou por alguns problemas de lesão, a rapaziada não estava tão bem fisicamente, que eu levei alguns meninos daqui de Teresina, né? Os meninos que jogam no campo lá, que foram ajudar a gente na última competição que a gente jogou agora, foi campeão, né? E eu sempre acredito muito que, assim, no futebol, principalmente no futebol amador, a gente tem que tratar a rapaziada que vem de fora, os reforços, meio que como professores até, respeitar o profissionalismo que os caras têm e através de como eles jogam a gente tentar pegar alguma coisa para trazer para o time. Eu acho que foi assim que a gente conseguiu evoluir, até porque quando a gente começou, dentro da nossa cidade mesmo, os times que jogavam contra a gente apanhava. Quando a gente chegou no adulto, nas categorias menores, sub-13, sub-15, sub-17, a gente ganhou e tal. Quando chegamos no adulto, os primeiros anos de Sejof no adulto, era 8-1, 10-2. A gente fazia um uniforme novo, a rapaziada chamava a gente para estrear o uniforme só para bater na gente. Quando a gente evoluiu, aí pronto. Aí a gente meio que virou um bicho-papão lá dentro da cidade, e aí o resto foi história mesmo. E aí, mas como apareceu o futebol na vida do Tarcísio? O garoto Tarcísio assim, rapaz, eu vou entrar com esse de futebol. Rapaz, eu nem sei explicar o certo, mas eu desde pequeno mesmo eu sempre gostei muito de futebol, né? Sempre joguei bola dentro de casa e tudo, e aí com o surgimento das escolinhas de futebol, né? Lá na minha cidade tinha escolinha de futebol. Entrei na escolinha de futebol e aí eu jogava, eu tinha uns amigos que a gente jogava bola na pracinha lá, de Simplesmente, e aí tinha um time dos amigos lá, e nesse time, eu lembro que numa das primeiras competições que a gente jogou, a gente treinava na escolinha e tinha o time, né? Só que no primeiro ano a gente quis jogar no nosso time, não quis jogar na escolinha. E eu jogava, eu achava que eu era melhor do que alguns outros meninos lá, e acabava que quem jogava eram outros caras. Aí eu disse, rapaz, joguei pela escolinha também outros anos, eu disse, rapaz, quer saber, eu vou botar um time, porque pelo menos eu jogo. Sou o dono dele. E aí botamos o time no primeiro ano, que foi o primeiro ano que a gente ganhou em cima do time que era dos outros amigos meus, que eram os gladiadores lá, o nome do time dos Mineiros Gladiadores. E aí foi onde eu comecei a me envolver mais, comecei a participar mais, e aí, óbvio que com vitória, a pessoa vai tomando gosto, né? Com título, com as resenhas. Aí mãe me deu um primeiro uniforme, que ela comprou lá, um uniforme bem antiguinho assim, mas que serviu pra gente jogar as primeiras competições. E aí de lá pra cá eu fui me envolvendo mais e mais, e sempre tive assim eu acho que até meio que esse dom de me envolver com as pessoas mesmo, de organizar as coisas, né? E aí fui adentrando mais, e aí o Ladrão de Galinha foi crescendo também, a gente foi evoluindo no quesito competitivo, fomos ganhando outras competições.
E quando a gente vai ganhando uma certa visibilidade, por mais que a gente se canse em algum momento, né? Mas vem aquelas outras pessoas e não pode parar não pode acabar não. Bora lá, vamos ver o que dá para ser feito, bora correr atrás aqui junto e tudo. E portas foram se abrindo também, né? O futebol amador em cidade pequena a gente não tem como fazer sem ajuda, sem o apoio de uma pessoa para dar R$ 50, 100, né? Uma ajuda para fazer um uniforme e tudo. E aí, graças a Deus, as pessoas sempre abraçaram os projetos da gente, né? A gente tem pessoas que ajudam a gente desde nesses 14 anos aí de time. Eu mesmo, eu não tenho nem coragem de falar com algumas pessoas assim, para eles somarem enquanto eles já me ajudaram o time, não. Porque eu tenho medo deles dizer assim, agora a conta, vamos acertar agora, né? Que é o caso de Luiz Filho, da Casa Leão, Ricardo Irrigação, Dioguinho. É uma rapaziada que esteve com a gente desde o início até agora e hoje viraram amigos assim, pessoais mesmo da gente. Muito massa. E o X1, quando foi que apareceu o X1? Deixa, não, ó, isso aqui tá muito massa, eu vou dar uma investida aqui. Rapaz, em 2022, se eu não me engano, 2021 na verdade, né? A gente... Não, 2021 não. 2020, Matheus me apresentou o Instagram de Ney Silva, certo? E aí a gente conversando e tal e tudo. Rapaz, Matheus, no meio do ano, o Ladrão de Galinha vai fazer 10 anos. Ney Silva tava começando naquele tempo, né? Até hoje eu tenho umas conversas com o Ney Silva no Instagram. Vamos tentar ver se a gente se organiza para ver a possibilidade de trazer Ney Silva para cá, para a festa de 10 anos do Ladrão de Galinha. A gente corre atrás e tal, passagem, tudo. Nesse tempo, Ney Silva estava começando, então eu acho que a gente não ia ter tanta dificuldade para conseguir trazer ele, né? Era mais acessível, né? Consegui falar com ele. No tempo, ele até mandou vídeo pra gente e tal. E aí veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, parou tudo. Aí a gente começou a acompanhar as coisas pelo Instagram mesmo, todo mundo meio que isolado. E aí quando a pandemia folgou um pouco, Ney Silva foi aparecendo de novo com o X1, né? E aí foi onde, lá pra nossa região lá, a gente foi o início de tudo mesmo, assim, no quesito X1 e tudo. Eu acredito até que quando intitulou-se essa questão de Tarcísio, o pioneiro do X1 no Piauí, é porque, tipo, eu não tinha alcance aqui em Teresina. Mas quando a gente começou lá, literalmente no Piauí, não se falava de X1, né? Inclusive, quando teve aquele jogo histórico de Jonathan e Vassoura, na pandemia, né? Que foi quando... Contra o Daniel Issinho, né? Que foi contra o Daniel Issinho, eu tive a oportunidade. É igual eu falo, eu acho que dentro da modalidade, dentro do Piauí, eu fui um cara privilegiado assim por Deus, por estar presente em momentos assim importantes. O único momento que eu não estive presente foi naquele jogo Daniel contra Jonathan, que teve aquele episódio do Daniel contra o Vassoura, né, que deu tapa na cara do Vassoura e tal, que era disputa de cinturão. Mas aí lá em Simplício Mendes, para voltar, né, a conversa, quando a gente descobriu o X1 que folgou um pouquinho, a gente não tinha como aglomerar, fazer muita coisa assim, aberta e tal. E aí Matheus foi quem me mostrou o Instagram de Ney Silva. Aí a gente resenhava entre a gente mesmo, né? Entre o nosso time e tudo. Aí a gente tava num barzinho lá, tomando umas lá, conversando e tudo. Aí eu sei que surgiu uma resenha, né? Matheus me desafiou e tudo. Eu disse, não, pô, bora, Matheus. 5 cervejas. Vamos apostar um X1, eu contra tu. Existe até hoje. Foi assim, foi a primeira live existente de X1. Aqui no Piauí. Eu não sei se foi Não a tem primeira conhecimento de Piauí. outra. Aí a gente tem que ver. Ver no meu Instagram a data certinha, né? E aí fiz o jogo com o Matheus, ganhei dele, né? Porém, ninguém quis lembrar da vitória. Todo mundo quis lembrar de uma caneta que ele me deu e perdeu o gol. Ainda bem que ele perdeu o gol. Ele é tão sacana que no dia do meu aniversário, ele fez um quadro da caneta e me entregou. Mas eu guardei lá que tá lá em casa guardado. Ele fez um quadro da caneta e me entregou. Então, assim, foi a primeira partida. E como a gente tava carente de evento por conta da pandemia, né? A rapaziada gostou. Então eu disse, rapaz, já que a gente não tá podendo fazer muita coisa, vou chamar um menino para fazer outro jogo de resenha aqui nessa mesma quadra. Aí na semana seguinte eu fiz. E aí teve um outro jogo que eu já fiz que ficou tão maior que nos vídeos até lá no meu Instagram tem a rapaziada de máscara por conta da pandemia e tal. A polícia foi lá. A polícia foi lá, não pode ter esse tanto de gente aqui e tal e tudo. A gente fez os jogos e depois teve que ir para casa. E aí foi onde tudo começou. E aí foi onde a rapaziada
falando que, rapaz, a modalidade é diferente, é interessante e tal. Naquele tempo não tinha essas regras que tem hoje, né? Então, Sim, tão sim. tal. Teve um gol que eu fiz em Matheus que eu peguei a bola na lateral, ele meio que desatento, eu só saí correndo e fiz o gol, porque não tinha as regras que tem hoje, Sim. né? Fizer o gol agora, tinha que, tem que voltar. Antes não era assim. Fazia o gol já podia jogar. E o outro atacar. E aí, depois disso aí, passou um tempo, e aí em 2000 aí passou a pandemia, graças a Deus, né? Aí deu uma esfriada, né? No X1 novamente. Aí eu fui trabalhar em uma cidade vizinha lá, que é a Bela Vista, Trabalhar na tua área mesmo. na minha área. Como dentista, a cidade fica bem pertinho da minha, 14 quilômetros mais ou menos da minha cidade. E aí eu trabalhando lá, eu vi que a rapaziada lá era a resenha futebolística da rapaziada lá, eles entravam na resenha muito parecida com a resenha de Ney Silva lá em Recife. Aí eu disse, rapaz, eu vou ter que utilizar dessa resenha de alguma forma, né? Pra chamar algum jogo, pra fazer alguma coisa. E aí lá é uma cidade pequena também, lá não, as coisas assim envolvendo o esporte, tem um municipal de lá e tal, mas não tem assim competições o ano inteiro e tudo. Então eu disse, não, vamos fazer um jogo aqui, né? E aí eu chamei um amigo da minha cidade também, que é habilidoso no futsal. E tem um menino lá da Bela Vista, Guilherme, que todo mundo chamava ele de doido e tudo. Aí, não, vamos fazer esse jogo aqui, né? Primeiro jogo e tudo. Aí convidei os dois e tal. Guilherme e Enoch, tem como vocês botarem algum valor pra gente apostar, pelo menos pra ter alguma coisa pra eu poder falar, pra dar uma certa graça, né? Só que antes disso eu tinha feito um primeiro jogo, uma primeira partida experimental, né? Uns dias antes. E aí já deu muita gente lá na quadra. Quando eu fiz esse segundo jogo, isso foi em 2000, mais ou menos no final do ano de 2022. Foi 2022, aí 2023. Eu fiz a minha primeira Copa. Final de 2022. Quando foi no final de 2022, eu fiz esse evento lá e aí a quadra lotada. Lotou, a galera gostou e tudo. Nesse tempo, já tinha passado o jogo aqui em Teresina. Eu tenho um amigo aqui em Teresina, o Henrique Macambira, que quando eu fazia faculdade, ele perguntou, tá, se tu tem interesse em trabalhar com banca de aposta e tal? E tu diz, rapaz, bicho, eu não tenho, porque eu não sei cobrar ninguém, né? Mas eu tenho um amigo que ele é desenrolado, pode ser que ele queira, que é justamente o Matheus, dos meus melhores amigos. Ele estudava em Floriano. E aí ele conheceu a banca do Matheus e Eric lá, a 999 Bets. E aí, através dele, o Matheus era um cambista muito bom e tal, levou a gente para esse jogo. E aí eu já comecei a me encorpar mais no quesito X1, na internet e tal. Aí depois disso aí voltei para lá e foi quando eu fiz esse evento lá na Bela Vista, né? Para entender assim a linha cronológica mesmo. E aí depois desse primeiro evento, aí uma banca me procurou, né? Uma banca lá de Paulistano, um dono de uma banca lá, o Wilson, que é o dono da Canidé, né? Betis Canidé. Ele me procurou através de um amigo meu lá da minha cidade, Ada, para divulgar a banca dele. Aí quando ele conheceu o X1, ele falou assim, rapaz, bora fazer uma competição de X1? Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu nunca fiz assim, nunca organizei nenhum tipo de competição. Nenhum tipo de competição eu nunca tinha organizado, né? Mas eu posso tentar organizar, mas eu vou organizar do meu jeito. Então eu vou calcular tudo direitinho, colocar uma premiação, convidar uma rapaziada de fora, fazendo um formato bacana, escolhi 8 atletas da nossa região lá. E aí eu fiz esse primeiro evento de um jeito que o X1 ainda não tinha recebido. Tipo assim, tem umas coisas que é até engraçado. A X1 Brasil, quando começou agora, né? Eles colocaram toda uma ideia de estilo UFC, uma entrada diferente, Sim. iluminação, fumaça, Sim. tapete vermelho não, mas iluminação, fumaça e tal e tudo. Só que lá atrás, se eu mostrar o meu evento para vocês, tinha tapete vermelho, fumaça, iluminação, coisa que nunca tinha tido no X1 ainda. Então, assim, foi um evento que surpreendeu todo mundo que chegou lá para assistir, porque nunca, até na minha cidade mesmo, acho que nunca tinham visto um evento assim, com organização daquele jeito. A rapaziada que ia jogar tendo um ar de grande atleta, mesmo sem ser tão conhecido. E aí foi onde eu ganhei muito seguidor. E aí a galera já pegou e falou, não, esse cara aí... Isso em 22. Isso eu tenho que ver direitinho, se foi 21 ou foi 22, mas pra mim foi em janeiro de 22, né? E aí, quando aconteceu essa primeira eventualidade, né? Isso foi em 2022 mesmo. Quando aconteceu essa primeira eventualidade, deu tudo certo e tudo, fiquei na Betis Canidé. E aí,
começou a ter alguns outros eventos da F12, e eu comecei a viajar para as cidades vizinhas, a galera, aí eu fui tendo um alcance maior, os seguidores foram aumentando, né? E aí o dono da Betis Canidé, o Wilson, ele percebeu que a modalidade estava em ascensão, então o que ele fez? Ele pegou, e aí, para voltar à cronologia, eu me perco porque é muita coisa. Lá na Bela Vista, o doido que eu já tinha essa ideia de que a gente ia colocar um nome de efeito, porque no X1 eu botar o João para jogar não é a mesma coisa de eu botar o doido da Bela Vista para jogar. Né? Então o Guilherme ganhou lá, esse primeiro jogo dele, lá na cidade dele, na Bela Vista. E aí, em seguida, teve a competição na minha cidade. E aí o Wilson falou assim, ó, quem ganhar o campeão aqui, Tarcísio, eu vou levar ele para um jogo apostado em Paulistana. Lá já tem aniversário pro campeão aqui, né? E eu vou pegar esse atleta para mim, né? Para o X1, vou investir nele, vou dar uma condição para ele e tal. Aí eu achei uma maravilha, né? Financeiramente para mim não era tão bom, não, tipo assim, eu saí do nada para ganhar alguma coisa, né? Sim. E aí para mim, no quesito estrutural, perfeita. Para mim a Canidé foi, eu tenho muita gratidão ao Wilson, dono da Canidé, que foi quem abriu as portas para acreditar em mim, uma coisa que era tudo muito novo. E aí com sucesso, aí o Guilherme ganhou lá e foi um dos convidados, um dos 8 selecionados para jogar a competição lá na minha cidade, né? E aí ele foi passando de fase, chegou na final. Na final, a história dele pareceu uma história de filme, porque depois dele ficar conhecido já nesse jogo na cidade dele, e o X1 já ter meio que decolado, ele chegou numa final contra um atleta que aos olhos da competição era favorito, que era o Buiú da cidade de São João do Piauí, muito habilidoso, Buiú, craque. E aí, no jogo, o jogo muito parelho, né? Buiú começou vencendo o jogo, Guilherme empatou o jogo, né? E aí, no finalzinho do jogo, Guilherme pegou a bola, ficou na linha de defesa dele. E lá eu colocava um amigo meu, para fazer parte da organização, que ele marcava o tempo. Não era o juiz mesmo, era um cara de mesa que marcava o tempo. Uhum. E quando faltava 5 segundos, ele levantava a mão e começa 5, 4, 3. Aí Guilherme ficou só esperando ele levantar a mão. Quando o Luiz Felipe levantou a mão, que chegou no 4, Guilherme trouxe a bola para trás, levou ela para frente um pouquinho, acertou um chute lá no ângulo. De longe. Foi igual ao basquete. Gastou o último segundo. Acertou uma pancada no ângulo, ganhou. E aí, o doido da Bela Vista ficou consagrado no X1 já. Uhum. Foi pra Paulistana, no futsal, foi pra lá. O primeiro jogo dele já foi no sintético lá. E ele, o histórico dele na competição, porque o X1 era novo pra todo mundo, mas ele ficou conhecido por conta do fôlego, do físico, sim, por marcar em cima. E foi pra Paulistana, venceu em Paulistana. Então aí ele já estava o quê? Juntando a primeira vitória, as 4 da competição e essa outra 6 vitórias. E aí ele, juntamente comigo, virou um elo assim perfeito. Por quê? Porque eu precisava de um atleta com certo nome para eu poder trabalhar o nome dele e automaticamente ele aparecendo comigo ia levantar meu nome, né? E aí, meu amigo, lá em Petrolina, eu conheci, através o dono da Canidé também tinha ligação por ele ser de Paulistana, com o pessoal de Petrolina. Tem um cara lá muito conhecido, que é o Idalas, né? Que é um cara de um coração enorme também, que está estourado aí na modalidade, é o pioneiro para lá, né? É um cara que Ney Silva gostou muito dele também. E aí, Idalas postou uma story lá com o cara que no tempo era um atleta muito conhecido lá no X1, né? Que era o Debochado. O Debochado falando que ninguém jogava contra ele 2 tempos de 20, que não sei o quê. Guilherme mandou um áudio para ele. Pode marcar contra esse doido aí que eu vou daqui da minha cidade jogar contra ele aí em Petrolina. Aí criamos todo. Porque assim, o X1, você tem que criar uma novela, né? Com certeza. Criar uma história, um enredo, uma resenha. Criamos um enredo pro jogo. Fui com o Guilherme pra Petrolina. Chegamos lá, vitória do doido lá em Petrolina. Meu amigo, aí pronto. Aí tu foi ganhando em cima disso, né? Com aí um atleta ali. O Guilherme foi ganhando e eu fui ganhando. Por quê? Sim. Aí vamos pra parte positiva do X1 na vida da rapaziada. Guilherme, que lá pra gente lá era um bom jogador, né? De futebol amador. Mas ele não tinha staff de ser um grande jogador para receber um extra muito grande. Uhum. Só que o X1 deu uma proporção para ele tão grande que os extras dele triplicaram a quantidade de jogos e o valor dele também. Né? Então, assim, o X1 para ele foi perfeito. E virou uma figurinha carimbada
dentro da modalidade, que depois outros caras, não, quero jogar com doido, eu quero é o doido, por conta da mídia que ele tinha e tudo e tal. E aí ele jogou mais um jogo na cidade dele, ganhou. No futsal ele é invicto até hoje. Aí teve a Copa da Emboscada em Picos, ele perdeu no shootout para o Guilherme Titã, né, daqui de Teresina, que é um dos grandes nomes também da modalidade atual, né? Mesmo que tenha. Ligamento, né? Foi. Só que é o que aconteceu com o Guilherme? Não sei se foi no o doido da Bela Vista. Que era, tipo assim, o Guilherme pra mim, era tipo o Coringa Vassoura lá em Recife pra mim, né? Sim. Lá, outros atletas iam aparecendo, querendo jogar contra ele. E eu gostava porque, assim, eu queria ver uma hora alguém ganhar dele, né? Pra ver se alguém ia conseguir ganhar. Enquanto não ganhar, ia existir enredo, história, resenha. E é o que movimenta o X1, né? E aí, ele infelizmente rompeu o ligamento do joelho, né? Tá voltando agora, já tá jogando de novo e tal, mas não tá podendo jogar ainda X1, né? E aí, junto com isso, depois disso aí, que aconteceu isso aí com o Guilherme, isso foi 2022, né? A competição. Ele fez toda essa trajetória aí com a Canidé. E aí, quando foi no meio do ano, né? Eu conheci a rapaziada de Picos, né? Que foi o Arthur, o Juninho X1 Picos, foi ele que, através dele, que ele me levou para Picos, através do Arthur, para cobrir os jogos de X1 que já estavam rolando lá. Lá já estava tendo a resenha, a galera estava investindo. E aí, nesse período também, eu conheci um amigo, né, que é o Caju TV, lá da cidade de Santo Inácio, que é um cara muito inteligente. A maior parte dos vídeos assim que a gente criou diferente, as ideias partiam dele, né? Então ele é um cara assim, ele era meio que o diretor da parada, mas é um cara muito resenha, né? E aí, juntamente com outras coisas da cidade dele, culminou em a gente estar junto e conseguir fazer coisas bacanas lá em Picos. E aí em Picos a gente conseguiu fazer um jogo que muita gente queria assistir, que era ver Cassim voltar a jogar X1, que Cassim já tinha. Nesse bolo todo aí, Cassim já tinha jogado X1 aqui em Teresina, já tinha tido, né? E eu não tinha tanto envolvimento aqui em Teresina, porque eu não tinha esse alcance aqui em Teresina, né? E aí a galera queria ver Cassim, e lá em Picos tem um cara muito conhecido, que é o Messi, né? Que é um dos grandes nomes do futebol amador da nossa região lá. E aí é um cara que, não sei porquê, meu amigo Messi, eu não sei porquê, mas você tem muito hater lá, a galera. Então, assim, favorece o cenário do X1. Eu lembro desse jogo, E aí o Arthur, que era um dos investidores lá, que tinha um time de X1 lá que chamava Banks, ele resolveu esse jogo vai ser uma disputa de cinturão, né? Cassim contra Messi. Então, assim, foi coisa assim de louco. A arena lá entupida de gente, lotada. Infelizmente, de partida só foi 5 minutos de jogo, se eu não me engano, porque o Jackson Júnior, né, que hoje é um parceiraço meu, amigo mesmo do peito, tá morando na Austrália agora. Que é o goleiro, né? É, o goleiro. Ele foi expulso no jogo, né? No lance lá, ele deu uma cabeçada lá em Cassim e tudo. Mas em 5 minutos aconteceu muita coisa. Teve shootout, teve gol de cobertura, teve muita coisa. Foi a cobertura que o Cassim fez, não é? E aí o X1 ali deu uma sobrevida. E aí, através disso, eu conheci a Betô, né? Minto, voltando um pouquinho de novo. Que é tanta coisa. Teve um evento aqui em Teresina, Marivânio contra Jonathan. Eu ainda era da Canidé. Isso, eu já estava envolvido em evento e Picos, mas... Foi o primeiro que teve, né? Sem ser o da Zambuja aí, não foi? Isso, não, esse jogo também o Yering fez lá em Timon, ele diminuiu o campo. Foi o da Zambuja? Foi. Sim. O Marivânio era da F12, né? E aí eu era da Canidé ainda, mas eu nunca tive vínculo assim de contratual com a Canidé. E aí, quando o Matheus me convidou, ele falou assim, ó, é o seguinte, Assis, tem uma empresa atrás de você, querendo fazer um contrato, uma coisa mais segura, se você tiver interesse e tal, né? Que no tempo era Pix Brasil. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu não esperava, assim, em tão pouco tempo, né? Eu ter algum staff, assim, de ser conhecido e tudo, de ir em algumas cidades a galera realmente me reconhecer, né? E aí eu conversei com familiares, alguns amigos e tudo. Eu disse, não, aí informei ao dono da Canidé que não ia fazer mais parte da Betis Canidé, né? E aí eu tava quase que fechado com a Pix Brasil, só faltava mesmo assinar contrato. Aí, o combinado era, Jonathan era da Pix Brasil, todos os eventos de X1 que Jonathan se fosse, eu ia estar com ele, né? E aí nesse tempo ainda tinha F12, e aí quando a F12 chegou aqui, que a rapaziada me conheceu,
Aí um dos diretores da F12 falou comigo, ó, é o seguinte, a gente tá procurando parcerias e a gente precisa de um parceiro aqui no Piauí. E aí e eu queria contar contigo na F12. Aí eu disse, meu Deus do céu, Pix Brasil, e agora, o que eu faço? Aí eu falei, não, eu já tinha um combinado com a Pix Brasil, não assinei nenhum contrato ainda, mas já tava combinado e tal. Não, eu quero você na F12 e tal. Na hora que eu chegar lá em Recife, eu já vou atrás do Batatinha, vou atrás do Mozi, vou marcar, lá vai ter Rafa Facão e Vassoura, né? Nesse tempo a F12 ainda tava de vento em popa, aí Silva, todo mundo. Aí eu disse, não, pois beleza, despachei a Pix Brasil. Aí os caras foram embora e tudo, passou uma semana, aí começou. A rapaziada sair da F12, acabar a F12, todo mundo. Aí, vai ter X1 Brasil, não sei o que, tal. Aí eu disse, meu Deus, e agora? E o cara que falou comigo já não tava mais me respondendo direito e tudo. Eu disse, meu Deus, e agora? Fiquei sem os dois. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí beleza. Só que nesse jogo Marivânio e Jonathan, eu consegui uma brecha, porque ia ter um jogo do... Esqueci o nome do cara que jogou contra o Erasmo. Ele jogava no... Eu sei que ele jogou representando o Matheus Hierig também, né? Não sei se era James o nome dele, jogava futsal. O James que jogava na BB? Eu acho que sim, o James Magro. Ele jogou contra o Erasmo, nesse dia aí, nesse mesmo dia. É um magro assim, barba rala? É o James. Era pra ter o jogo dele contra Messi, certo? Só que teve uma polêmica, não sei dizer ao certo o que aconteceu, mas nesse tempo o Matheus Hierig, ele tava em alta. Tudo que ele gravava explodia nas redes sociais do X1, né? E aí teve um problema do Messi, não sei que não deu certo ir pro jogo e tal e tudo. E aí precisava botar um jogo. Aí eu consegui encaixar o Erasmo como atleta da Banks. Aí foi lá que eu realmente me aproximei muito do Arthur, da Banks. E aí quando aconteceu isso tudo aí o Arthur falou pra mim, não, Tarcísio, você não vai ter banca, mas não vai faltar evento pra você. Lá em Pix, tudo que eu fizer, você vai estar comigo nos meus eventos e tal e tudo. Aí vamos pra Banks. Aí começamos a fazer as coisas e tal e tudo. E no meio disso tudo eu já conhecia, mas tive mais proximidade do Matheus Ariel. O Matheus Ariel, não, vamos preparar um projeto para apresentar para Esporte da Sorte. Talvez eles queiram abraçar a ideia da Banks. Então a gente fez o evento com a ideia de envolver a Esporte da Sorte e tal, mas não teve sucesso. E aí em seguida apareceu a Beto, né, que estava querendo aparecer no mercado, queria se envolver e tal. Os caras tinham visto o Erasmo jogar lá, gostaram, e aí teve a Copa da Emboscada lá em Fortaleza. E aí os caras da Beto, não, a gente vai bancar a ida do Erasmo, tal e tudo. E aí eu fui para uma reuniãozinha lá em Fortaleza mesmo, com o Lucas, né, o dono da Beto. Aí ele falou o que era que ele queria, como ele queria, Tarcísio, eu quero criar um vínculo contigo e tal. Nesse primeiro momento a gente não vai assinar contrato, mas vamos ficar acordado assim e tal. Então, assim, no quesito contrato extraoficial, foi a melhor proposta que eu recebi no meio da modalidade de banca. Sim. Então eu disse, então agora eu tenho uma segurança a mais, né? E aí, de lá pra cá, as coisas começaram a fluir, porque teve X1 Brasil, a Beto contratou Marivânio, a Banks, com o tempo, a Beto foi diminuindo o interesse, porque eles já estavam na X1 Brasil com o Marivânio, e a Banks não estava mais dando tanto retorno, não estava mais dando retorno como a Beto queria. Então, foi feito uma quebra, assim, vamos dizer, de contrato, né? Acabou a parceria e tudo. E aí eu fiquei, meu Deus, será que mais uma vez eu vou rodar? Aí o dono da Beto me convidou aqui em Teresina para um almoço. Falou, não, Tarcísio, o que tiver, a gente gosta do seu conteúdo, da sua resenha, o jeito que você aborda, né? Então, o que tiver a partir de agora, da X1 Brasil, que a Beto estiver, você vai estar junto. E aí foi onde, graças a Deus, através do X1, começou com toda aquela brincadeira, eu consegui rodar e, tipo assim, conheci vários estados diferentes para acompanhar o X1. A Beto me deu a oportunidade de, no ano passado, assistir a semifinal da Copa do Brasil, porque eu sou São Paulino, né? Sofri muito ontem, mas fui assistir a semifinal São Paulo e Corinthians no Morumbi. Então, assim, foi uma virada de chave muito grande para mim, a Beto. E aí, tô na Beto até hoje, inclusive. Sim, né? sim. Massa. E essa pergunta aí, vamos lá. Você, quando iniciou toda essa história, lá no início, como de início mesmo, essa palavra... É porque eu falo muito. Não, porque você meu iniciou... Deus do céu. Não é isso não. Você falou a palavra pioneiro.
E a gente já trouxe aqui, você tá no Você Tá, um cara que também fala que é o pioneiro. Mas pioneiro lá no dicionário tá. É o primeiro. É. Quem é o pioneiro? Você ou o Júnior Ousado? Rapaz, a gente tem que puxar nos dados aí. Vamos ver se o primeiro X1 que eu fiz, se for o primeiro mesmo. Pro Centro-Sul do Piauí, né? Inclusive, na música que foi feita pra mim, tá intitulado lá como pioneiro no Centro-Sul do Piauí, né? Sobre o dado real de saber quem foi o primeiro, eu não sei dizer assim especificamente, né? Porém, não querendo tirar da reta nem nada, mas o Júnior é um cara que aqui em Teresina foi um cara que eu busquei me aproximar, porque eu sempre falo pra rapaziada que tá começando a caminhada, inclusive hoje quando eu tava vindo, eu tava conversando com um amigo meu lá de Oeiras, porque assim, depois que isso aconteceu, que a galera viu dar certo com outras pessoas, viu dar certo com o Júnior Ousado, que também é um cara que tem um trabalho bacana aqui dentro de Teresina e os arredores, né? Adjacências. A galera que é ao redor acompanha muito ele, gosta muito da resenha dele, né? Eu falo pra rapaziada, cara, eu não tenho como estar em todas as cidades. Então, Sim. você que é da cidade tal, você cria o conteúdo da sua cidade, que é igual o caso de Caju. Caju, na cidade dele, através dele, ele faz uma resenha tão bem feita do municipal da cidade dele, que todo mundo quer acompanhar o municipal da cidade dele através dele. E o municipal da cidade dele, talvez nem... Hoje, o nível futebolístico lá melhorou muito, mas antes talvez nem tinha o nível que aparentemente poderia ter, mas o A que ele entrega para a competição tá uma visão muito bacana. Então, assim, quem é o pioneiro de verdade do Piauí, eu não sei, mas eu sei que os dois estão fazendo uma história bacana e que estão Rapaz, tentando tá levar no o muro, Piauí tá no muro, aí Tarcísio. distante. Tá no muro, tá em cima do muro, rapaz. Bora contratar uns arqueólogos aí pra ir atrás É, dessa tem que- história. Pois tem pronto, que- vai. O Tarcísio é o do Piauí e o Júnior Ousado de Teresina. Pode ser, Juninho? Ficar assim? Ou os dois sendo pioneiro, pronto. Vamos perguntar pra ele. Vamos perguntar pra Desse ele. tempo todo, Tarcísio, quem foi o melhor que você viu jogar aqui, cara? No Piauí. Vamos lá pro restante do Brasil ainda melhor não. piauiense, né? É que se você viu jogar. Eu tava No lá X1. presente. Ah, no nesse- X1? É, no X1. No X1. Vamos manter aí na sua, Cara, sua história. assim, eu vou ser realista no quesito. É porque assim, no quesito característica é foda, mas no quesito assim de ver jogar e achar massa e ver ele fazer coisas que você sabe que a qualquer hora vai sair uma cor diferente. Não tem jeito, não tem como não citar Cassim, pô. Ficar assim. Não tem como. Tipo assim, Tarcísio, tu acha que ele é o melhor? Eu acho que ele, dentro do Piauí, ele é o Vassoura que tem lá em Recife. Por quê? Porque o Vassoura hoje, a gente não tem garantia dele ganhar um jogo, assim. A gente tinha a garantia que antigamente todo mundo tinha medo de jogar contra ele. Sim. Os jogos dele eram jogos com gol diferenciado, marcar ele era completamente diferente. Hoje, igual eu resenho quando eu vejo ele, o vovô, ele já tem uma idade avançada, então, né, eu respeito muito isso, é um dos caras que eu mais admiro dentro da modalidade. Mas no quesito sem previsível e uma partida diferente, fugir de algumas adversidades que eu já vi em alguns jogos, Cassim pra mim é o mais diferente. Agora sim, se disser hoje, Tarcísio, tu vai, então hoje se tivesse que apostar em Cassim contra fulano, não, aí Até porque ele nunca mais jogou, né? na verdade, eu acho que ele não vai mais jogar X1, pelo assim, as vezes que eu conversei com ele, né, ele tem algumas lesões crônicas, né, ele tem uma pubalgia crônica, e aí tem atrapalhado muito ele. Mas no quesito jogar mesmo, que eu vi jogar, viu? pra mim eu achei ele o Cassim. melhor, assim, Cassim. Vamos botar o Cassim na final. Pro Balgia é a mesma do Rascaeta, né? É, pro Pubis. E foi aqui, afastou também o Netinho. Um abraço pro Netinho que tiver assistido a gente. Vamos chamar ele aqui. Nós chamamos já. Já chamamos? Olha, ó, nem sabia. Netinho que é candidato a vereador em Altos, que também se afastou do futebol por causa de uma pubalgia. É uma lesão que acaba complicando realmente demais. Vamos colocar o Cassim numa final então. E agora vamos te botar aqui no 1 contra 1. É 1 contra 1, né? X1. Quem foi o melhor que você viu jogar aí? Guilherme Titã ou Guilherme Doido? Guilherme Bela Titã ou Doido da Bela Vista? Rapaz, eu acho Doido da Bela Vista. Doido da Bela Vista ou WF5? Doido da Bela Vista. Doido da Bela Vista ou Breno Jardiel? Doido da Bela Vista. Doido da Bela Vista ou Liedson? Doido da Bela Vista. Doido da Bela Vista ou Guilherme Timon? Doido da Bela Vista. Doido da Bela Vista ou Levi? Doido da Bela Vista. Doido da Bela Vista ou Dudu Barbosa? Cara,
No Fut 7 Dudu Barbosa é o Dudu Bendito, né? É, isso, Dudu Bendito. No Fut 7 Dudu Bendito. Não, não é o X1. X1. Ah, não, no X1 no no sintético. gramado, É porque sintético. o Guilherme ele jogou só 2 jogos no Fut 7. Lá pra gente, lá o X1 funciona mais no futsal. No futsal. Porque lá no, Entendeu? Que é o que ele ainda tá invicto, inclusive, né? É. Mas só que se notabilizou mais o X1 no sintético, Sim, né? sim, sim. Querendo ou não. Pois a ascensão Porque do X1 foi no sintético. Foi F12, X1 Brasil, Hoje, foi agora sintético. lá, eu tô voltando para o futsal por conta do acesso ao sintético, que a gente não tem tanto. Entendi. E é mais fácil, tipo assim, na cidadezinha pequena eu Tem consigo... um ginásio É. de futsal. Dudu Barbosa ganhou nessa, né? Dudu Barbosa ou Jonatas? Jonathan. Jonatas ou Cassim? Jonathan. Jonatas? Jonatas ganhou mesmo, então. Jonathan Então, ganhou. na sua opinião, né? Como muitos, né, cara? Jonatas é fera, Jonatas o Batman aí. Olha, tem um cara aí que não, talvez não foi citado, né? E eu também não contei um pouco da trajetória dele. Sim, sim, pode falar. Mas que merece ser falado Claro. aqui, juntamente com o goleiro, que é o Gustavo Pitt, juntamente com o Jackson. Eles também tiveram uma trajetória muito bacana no X1, né? Depois que o Guilherme se ausentou, do da Bela Vista se ausentou por conta de lesão, a gente precisava... eu tava estilo a Marvel. Eu precisava do novo personagem, né? Perdi Sim. o doido, se machucou. Então precisava de um cara autêntico, um cara engraçado, um cara que ia pra frente da câmera, um cara que intimidava, um cara que falava. E aí a gente fez um outro evento, esse eu já fiz em parceria com o Caju, lá em Santo Inácio, que foi Gustavo Pitt contra o Bier, que é um outro atleta de lá, né? Teve toda uma resenha, uma zoada, teve uma aposta boa lá, né? Acho que foi 4 mil, se eu não me engano. E aí, meu amigo, Gustavo ganhou, fez toda uma zoada, uma resenha. E logo o pessoal de outra cidade vizinha lá, meu Deus do céu, como é o nome dele, Jesus? Chamou ele pra jogar lá também, lá em Santa Cruz, que ele joga até aqui no Cajuína. Esqueci o nome dele, moço, como é que pode? Acaba demais. E aí convidou ele para jogar lá em Santa Cruz contra ele. Teve um jogo lá emblemático, porque ele lá em Santa Cruz era o 0-1, Jackson era o goleiro dele, só que Jackson tinha defendido a meta do Gustavo nesse outro jogo, e aí lá Jackson tinha que escolher um lado. Ixi, Maria. Então Jackson escolheu defender a meta do Gustavo. Gustavo ganhou lá, fez toda uma resenha. Ele ganhou, quando acabou o jogo, que lá nesse período aí, tava X1 Raiz, acabou, era jogo de aposta, não era competitivo e tal e tudo. Gustavo, ele era louco, ele era um cara... É dos loucos que a galera gosta no X1, né? Altamente autêntico. E aí ó, Gustavo, vou revelar uma coisa aqui, resenha pesada mesmo, viu? Já tô aqui mesmo, resenha pesada. Acabou o jogo, ele saiu comemorando, meu amigo, baixou o short e saiu pra torcida. Meu Deus do céu. O cara queria mostrar mesmo. E aí e aí depois disso aí teve outros jogos pra ele, né? E quando a gente foi pra Banks, em Picos, que o Arthur tinha lá o Cassim, o Erasmo, e aí mais o Caju que fazia parte no quesito marketing da Banks, a gente, cara, traz o Gustavo, ele é um cara muito bom, é um cara preparado e tal, é um cara que é do jogo. E aí Arthur disse, não, pois eu vou trazer o Gustavo pra Banks. Aí teve um evento aqui em Teresina que foi Betis Bola versus Banks, né? O Gustavo já era da Banks, mas não jogou nesse jogo. Quando teve o jogo de volta lá em Picos, foi a estreia dele pela Banks. Ele até venceu o Dudu, né? O Dudu da Betis Bola. E aí, depois desse jogo, ele também jogou a Copa da Emboscada lá em Picos, né? Ele e Jackson, e fizeram uma competição extraordinária. Foram campeões da Copa da Emboscada, garantiram vaga para jogar X1 Brasil, né? E aí, infelizmente, quando eles chegaram meio que no ápice, foi quando também a Beto já estava se saindo da Banks. Então eles já não tinham mais aquela estrutura, já não estava mais do mesmo jeito. E aí depois dessa competição, cada um meio que seguiu para um lado e tudo. Mas eles tiveram uma trajetória muito bacana também dentro da modalidade, fizeram partidas assim gigantescas e também o Gustavo acabou se tornando um dos grandes nomes que fez com que eu, inclusive antes do Doido se machucar, era o jogo mais aguardado, se tornou o jogo mais aguardado, o Doido da Bela Vista contra o Gustavo Pitt. Porque se tornaram duas figurinhas pra lá bastante carimbadas. Hoje pra lá a gente tem outros nomes, né? Que eu criei uma federação de X1. Quando o X1 quis parar, eu disse, não, eu vou dar um jeito aqui pra continuar. Agora depois da X1 Brasil? Depois da X1 Brasil, quando aconteceu de a X1 Brasil, quando a X1 Brasil já estava já nessa reta final, eu já comecei a me organizar, eu já estava com um projeto para fazer uma federaçãozinha dentro do Piauí, alguma coisa. Eu estava conversando com o Juno Ousado, ele também queria fazer, só que pela distância, o formato, eu não ia ter como fazer com ele uma federação de X1 unificada
Porque o Ousada ia fazer no futsal. Para lá eu não tenho futsal em toda a cidade. É mais difícil organizar evento em outras cidades. Então, assim, outra coisa, as cidades menores são as cidades que mais abraçam os eventos. Você faz um evento, tipo, infelizmente, aqui em Teresina, só se for um evento de bairro. Mas se você fizer um evento assim mesmo, avulso hoje, vamos fazer bem aqui, que nem eu vejo o João lutar aí para fazer os eventos, dificilmente consegue colocar um público agradável. Você vai na cidadezinha pequena, você bota 2 caras para jogar. Bota o ginásio. Top o ginásio. Então eu disse, não, vou fazer a minha própria federação. Né? Convidei alguns caras que já jogavam bola, alguns caras queriam aparecer. E aí eu fiz umas 3 etapas, mais ou menos, de circuito, para depois eu fazer uma primeira disputa de cinturão. A primeira disputa de cinturão foi Gustavo Pitt e Pança, né? Lá da cidade de Oeiras. Cara, o Santaninha lá em Oeiras, que é um ginásio lá de futsal, não cabia o povo. Entupido de gente, a entrada, foi cobrada a entrada, R$5 e tal. E a atmosfera lá dentro mesmo, foi loucura, pô. Loucura, loucura. Aí o Pança ganhou do Gustavo Pitt lá, né? Inclusive foi o último jogo do Jackson antes dele ir pra Austrália, né? Foi recente então, né? Foi. Ele foi agora. E aí depois disso aí a gente aí teve essa disputa de cinturão aí do Pança. Ele venceu. E aí depois eu fiz a segunda disputa de cinturão já, com a rodagem da pontuação, que eu tenho todo catalogado no sitezinho e tal. E aí eu fiz a outra disputa de cinturão em Picos, né? Que foi com o Pombo. Aí o Pombo ganhou o cinturão do Pança. Aí, tipo assim, a federação deu uma parada agora por conta de questões de política. Eu fiz um campeonato na minha cidade agora, mas vai voltar agora. E foi a única forma que eu consegui manter o X1 vivo. Uma chamazinha viva. E graças a essa chama, eu plantei uma semente numa cidade que tem um porte maior, que é Oeiras. E lá, pô, tá respirando X1. As crianças, lá todo dia tem uma brincadeira, alguma coisa, tudo. Tem uma rapaziada lá organizando X1 e pegou. Pegou. A mulherada tá querendo jogar X1 agora lá, em Oeiras. É, porque tem muita mulher que joga aqui também, né? A mais fera que eu acho é a Ravena, joga muito. É. A Ravena que já jogou pelo Sampaio Correio Futsal, hoje ela tá no Virotes, na Superliga. Ela fez agora um evento do Júnior Usado, fez um X2, ela jogou até com a Alissa. Vou mostrar aqui a foto, joga muito ela. Mas na questão do X1, ainda continuando. X1 Brasil. E aí, o que você achou do fim da X1 Brasil? Como é que foi pra vocês aí o barco? Que foi do nada, né? Rapaz, pra mim, assim, a X1 Brasil foi outra... no meio dessa história toda, foi outra divisora de águas pra mim. Foi a virada de chave. Por quê? Porque um cara que saiu de uma cidade muito pequena, que no início todo mundo chama o cara de doido mesmo, né? Tudo que você faz na internet, no começo você tá achado como doido. Quando dá certo, todo mundo quer estar junto, né? Mas não tenho problema com isso, né? Sou muito grato a meus amigos que sempre me apoiaram. E aí, velho, a X1 Brasil, por conta da Beto, que foi quem me deu a oportunidade real de acompanhar várias etapas aí, fui para Maceió, Fortaleza, São Luís, Recife, né? Essas etapas aí todas eu fui, né? E graças a ela eu consegui ter proximidade com os grandes do X1, fiz amizade com todo mundo, né? Consegui ser reconhecido pelo próprio Ney Silva. É isso que eu ia te perguntar, esses caras aí de fora, todos, você teve a proximidade, sim, né? Hoje eu tenho muita amizade com os meninos da emboscada, né? O Leandro, o Kim, foram os caras que eu Esses caras são bacanas, são bacanas. Foram os caras que eu fiz uma amizade, assim, real mesmo. O Caran conversa comigo até hoje. Esses dias mesmo, ele mandou mensagem pra mim, e aí, como é que tá na Beto? Tá dando tudo certo e tudo, né? Porque ele sempre falou pra mim, ó, Tarcísio, o X1, depois que parou tudo aí, ele, ó, eu não sei como é que vai ficar aí e tudo, mas você pode ter certeza que não vou esquecer de você. Se acontecer de não dar certo, vou lhe ajeitar. Dá um jeito aqui de... Não é muito não, mas vou te ajeitar de alguma forma aqui na Bet Sport, tentar fazer alguma coisa por você e tudo. Graças a Deus, estou muito feliz na Beto, por conta da Beto ser piauiense, né? Por ter me abraçado. E assim, bicho, a X1 Brasil pra mim tava sendo um sonho. Porque tava viajando no Brasil, tava me ajudando a crescer, eu tava conseguindo mostrar mais, fazer mais coisas, né? Porque você acaba que você tem mais conteúdo, né? Sim, com esse tanto de viagem. E para a Beto era bom também, né? Porque a Beto precisava de um representante, né? Precisava de uma pessoa, já que eles iniciaram pelo X1, né? Então eles precisavam de uma pessoa lá. E aí, com o fim da X1 Brasil, para mim foi um baque.
Eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que realmente vai? Porque foi do nada, cara. Foi do nada. Não é uma nota oficial lá. E aí, no início, até todo mundo pensou que foi marketing, tudo. Sim, e eu tal. também, eu pensei. E aí eu disse, meu Deus, véi, será que foi isso? E acabou sem ter nenhum evento aqui, né? E aí. Mas teria, mas não Não, teve. o primeiro evento X1 foi aqui em Teresina. Não, sim, lá no Na The X1 Resenha. do The Resenha. Mas depois era pra voltar pro Verdão. Era. Pra voltar pro Verdão. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, por questões de como está a legalização Sim, das sim. bancas, os trâmites aqui no Brasil e tudo, não permite algumas coisas, né? Como a gente fala nos bastidores, né? Se tiver alguma coisa ruim, se tinha alguma coisa ruim nesse meio, eu não sei. Mas o que eu sei foi que aconteceu muita coisa ruim com a X1 Brasil ter acabado. Foi muito emprego indo embora, foi muito cara. Porque, pô, Tinha cara que já tava vivendo disso. os caras do X1, os atletas, tinha muitos caras que já tiveram o sonho de ser jogador profissional. Nunca tinham tido a oportunidade que estavam tendo agora. Os caras estavam mudando de vida. Os caras estavam jogando jogos, por exemplo, o jogo de 1 milhão, em que o bicho do jogo era 100 mil, pô. O bicho do jogo era 100 mil. Cara que não tinha nada, ganhar 100 mil assim numa noite, pô. Uma partida de futebol. Tem Os- cara aí que tem jogador profissional, Série D, Série C, que nunca ganhou essa grana. A mídia que estava sendo feita estava tirando os caras do anonimato para terem outra vida. Não só das apostas, não. Da Os mídia caras- em si. Da mídia em si. Por quê? Porque a X1 Brasil conseguiu TV, Casé TV, Adidas. Aí foi onde eu disse, rapaz, eu acho que eu acho que não tem como acabar, pô. Não tem como. E por ter acabado de uma vez, eu até pensei assim, não, alguém vai continuar e vai conseguir a mesma estrutura. E tem um cara que ele é o diretor da X1 Brasil, ele era um dos diretores, né, o Bruno. Cara, super gente boa Sim, também. eu conheci o Bruno aqui. Ele já foi Também dirigente do Flamengo Futsal. Fiz uma amizade bacana com ele, né? E aí ele tá com um projeto aí que é a X1 Rio, que ele tá conseguindo já tirar do Rio de Janeiro para ir para outros lugares, né? Então tá colocando já disputa de cinturão. Infelizmente não está do mesmo jeito. Por quê? Porque a X1 Brasil era o quê? Uma organização de X1 que dava estrutura para os atletas de mídia, de visibilidade e financeira para que eles disputassem os jogos. Por quê? Porque mesmo que não tivessem apostas, os jogos tinham premiação em dinheiro. Então compensava para a banca investir. Sim. Porque qualquer tipo de mídia vinculada à banca, eles também conseguiriam vender a banca deles, né? Enfim. E aí, com o fim da X1 Brasil, os caras não ficaram sem receita, sem ter como, né? E aí isso acaba que, do mesmo jeito que reflete lá em cima, aqui embaixo também reflete. Com certeza. Né? Para mim mesmo, foi um baque muito grande. Torço muito para que Ney Silva consiga dar uma virada de chave. Não sei se ele vai... Não sei se ele vai, não. Ele tá tentando, do mesmo jeito que ele começou, ele disse... E ele Foi um recomeço, querendo ou não, é um recomeço, né? Ele tá tentando voltar das raízes e tudo, não abandonou a galera dele, o que ele pode, ele tá tentando fazer, né? Torço muito para que o X1 real não acabe. Tem muita gente assim que já meio que deixou um pouco de lado, mas tem muita gente que ainda acredita e que gosta. É uma modalidade assim que a galera gostou, a galera... Eu tiro assim pela minha cidade mesmo, pô. Eu faço, que nem o último evento que eu fiz, chegou lá na final, caras aleatórios lá, no som a gente anuncia, quem quiser fazer alguma aposta, tudo. Cara aleatório, eu vou apostar em fulano. Aí eu tenho aqui, eu vou em ciclano. Sem nem ser dono de atleta, sem ter amizade, sem ter nada. Então, assim, a galera realmente acaba se envolvendo. Torço muito para que o X1 volte a um patamar melhor e maior de novo. Mas, assim, não é fácil não, é difícil. Na época do X1 Brasil, por aqui eu ouço falar pouco nisso, né? Se falar, e você é um cara que tá lá dentro. Não precisa se comprometer, mas falar aqui se tem ou não tem. É algo que me pegava muito. Tem gaveteiro ou não tem? Rapaz, eu nunca vi de perto, mas a rapaziada, às vezes, fazia alguns comentários sobre alguns atletas, Sim. certo? Então, como no futebol geral, né? Não tenho como apontar e dizer, eu vi muito jogo de perto que a rapaziada falava assim, cara, esse jogo aí foi entregado. E eu de perto assistindo lá, não tem como esse jogo ter sido entregado, pô, os caras se bagaçando lá dentro. Porque às vezes, pô... Tem muita teoria da conspiração, claro. Tipo assim, como o X1 literal é 1 contra 1, pô, não tem muito. Se o cara tiver mal, o cara tá mal. Não tem um cara pra correr por ele, não. No coletivo, né? Às vezes, Sim. um jogador muito bom não tá bem no dia, o time vai mal, os caras jogam, fulano não tava bem e tal. Beleza.
Mas outro dia destrói os caras, e porque no outro jogo... No X1 não tem muito o que fazer, né? Você e seu goleiro, né? E às vezes os caras não estão numa noite, como foi o caso, por exemplo, no jogo. A galera gosta muito do Paçoca, né? Um cara altamente irreverente. Foi um Né? dos jogos que mais falaram, acho que vocês queriam falar. E o jogo Paçoca contra L7 lá no Maranhão, eu estava lá. A atmosfera que foi criada para o Paçoca lá foi uma atmosfera difícil. Aquele eu acho que não foi entregue, não. De forma alguma. Eu até gravei um conteúdo com o Paçoca, fiz algumas resenhas com ele lá. E aí, o jeito que aconteceu o jogo, para vocês terem uma noção, pô, para o Paçoca sair do ginásio, quando eu falo do ginásio, eu não falo do ginásio de dentro do ginásio, eu falo para ele sair de dentro do campo. Ele teve que sair escoltado. A galera jogou o que tinha lá da arquibancada, o que ele tinha de papel, de garrafa, de lata, o que tinha, eles jogaram em Paçoca. Porque foi criado realmente por conta da zoada do Paçoca, da resenha, tal e tudo. E, cara, o L7 ganhou porque ganhou mesmo. Essa zoada, ela é proposital, certo? Que nem o UFC, né? Porque a gente sabe que, beleza, os caras brigam, tudo, já levando pro lado a comparação que você fez no início do UFC. Mas o Dana White quer aquilo ali, né? Pra dar aquela toda atmosfera. E eu sempre pensei, cara, isso aí é de propósito. Não é possível que os caras sempre se odeiam dessa forma, sempre criam alguma rivalidade. Então, também é criado de uma forma proposital pra chamar, né? É como eu costumo falar, a gente tem que criar um enredo para o jogo. Isso, certo? eu até vi você explicando a questão do enredo. E alguns jogos realmente existem uma rivalidade. Tem Sim, alguns atletas claro, que real tem o ego existe, do atleta e tudo mais, né? mas tem alguns jogos que às vezes nem... É tão tal que a X1 Brasil criou uma parada que algumas pessoas não gostavam, mas eu gostava, porque assim, alguns jogos poderiam ser até mais mornos, né? Sim. Perdão. Podia até ser mais morno em alguns jogos, mas tinha jogos que tinham uma rivalidade pesada, que E era a aí- encarada. Então na encarada tinha como o cara falar alguma coisa pro outro, colocava os caras na frente, entendeu? Então assim, já era, e não deixava de ser mais um incremento para o Sim, evento, sim, com certeza. entendeu? Então assim, eu achei que a X1 Brasil, os caras foram muito inteligentes Sim, em tudo sim. que fizeram, acho que foi tudo muito bem pensado. Essa ideia é muito massa também, pô. Gera essa rivalidade. Sim, sim. Chama atenção pra caramba. Eu acho que, eu não, perdão até por te cortar, eu acho até que, por exemplo, às vezes, a gente precisa fazer o diferente. Sim. Por exemplo, aqui em Teresina, a gente sabe que o futsal piauiense é muito forte, pô. Às vezes a gente não é valorizado, mas... Então, uma final, que nem vinha sendo aí, ABB e Campo Largo, eu acho que uma rivalidade que já existe nos bastidores que a gente sabe que existe, isso tem que... Não é que a gente vai estimular a briga ou a confusão. No X1 a gente sempre deixa claro que isso aí faz parte. Sim. Mas esse enredo pode ser trazido para outras modalidades. Poderia muito bem ser feito algum tipo de coletiva um contra o outro para falar alguma coisa de estratégia que vai fazer, algumas perguntas mais quentes até para estimular porque assim, eu acho que através disso estimula o público a também querer ir acompanhar o jogo, entendeu? E eu acho que às vezes falta um pouco disso assim, de tentar fazer alguma coisa de diferente, né? Principalmente nos eventos aqui dentro do nosso Piauí, porque é como eu estava falando, eu torço muito para que o Piauí consiga despontar com alguma equipe, para que a gente possa falar mais, a gente possa ir mais distante. Quando eu vou ir afora, nos eventos que eu ia ir afora, né, a rapaziada sempre falava assim, rapaz, e o Piauí? Porque Fortaleza tinha Bololô, né, que foi um cara que fez história na modalidade, Lucas Bode já vinha bem aí, juntamente com Esaú, Rian também estava vindo muito bem, no Maranhão tem o L7, ganhou o cinturão, Recife Sim. nem se fala. Não se fala, né? o berço. E aí, no Rio de Janeiro tinha Lelete, o Paquetá lá. São Paulo tinha um Bolt. São Paulo tinha um Bolt, foi dono de cinturão. Piauí tem o Jonathan, né? Que foi dono de cinturão e tudo mais. Mas não, tipo assim, Jonathan teve que sair daqui para ir para Recife, pô. Mas tudo Bolt aqui é morava assim. lá em São Paulo. Tudo aqui é assim. O cara tem que sair daqui, pô. É triste, mas é a realidade. Infelizmente é a realidade que você mesmo sabe. Ô, Júnior Usado, esse podcast, Tarcísio. Eu tô falando do trabalho, como a Pâmela veio aqui e falou. Entendeu? O trabalho de qualquer um saindo daqui e indo para outro lugar, onde existe mais holofotes e tudo mais, o trabalho é mais valorizado. É porque é o que você falou, a gente precisa de ter alguma coisa, né? Ter o campeonato em si. Então, se você tem um campeonato mais fragilizado, se você tem aqueles jogos mais que não tem tanta visibilidade, não adianta. E Né? como a gente tava conversando nos bastidores, pô, eu acho que falta, né? Inclusive eu deixo até aqui o meu
sim, é uma forma de ideia, eu acho. Eu acho que até a imprensa piauiense, no geral, ela deveria valorizar mais o Piauí. Quando eu falo Piauí, eu não falo no quesito, o Campeonato Piauiense, não. Quando eu falo Piauí como um todo, certo? Tem muita coisa massa no interior, tem muita coisa massa em cidades menores que eu tenho quase certeza, com todo respeito à TV piauiense, que tem mais visibilidade do que o que passa na TV piauiense. Tem muitos jogos, muitas competições, tá certo? Igual a gente tava falando nos bastidores, você vai numa final de campeonato municipal nas cidades, eu falar da minha região lá, Simplício Mendes, Campinas, São João do Piauí, né? O estádio lotadíssimo. Jogos aqui do Piauiense, partida do Piauiense, com todo respeito aos atletas piauienses, às vezes tem muitas partidas aí com nível, meu Deus do céu. O estádio, pior ainda. Com E 100, aí, 200 pessoas. e aí, se você for em Jacobina do Piauí, não sei se você já conhece Já lá, conheço. o É perto estádio, de Paulistano. o estádio municipal de Jacobina Lindo. é coisa de outro mundo. Tá certo? Tinha uma competição lá chamada Copa Verde, super bem organizada. Tá certo? E aí não tem uma visibilidade, não tem um alcance. Eu não sei se isso é proposital, não sei se é preconceito, não sei se é medo. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi é que, é até uma resenha que o Matheus fala, assim, de um ditado popular, é que ninguém vai querer jogar pedra numa árvore que não tem fruto. Ninguém vai querer olhar para algo que não esteja brilhando. E, às vezes, as pessoas têm medo de mostrar alguma coisa que está dando certo e aquilo que está dando certo tomar o espaço daquelas pessoas ou daquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que, às vezes, a gente que trabalha com a internet, vocês que fazem um trabalho bacana, que estão com podcast assim, bacana, às vezes não tem esse apoio, é por medo disso aqui tomar o lugar deles, certo? Porque, e outra coisa, a TV piauiense, ela tem um investimento muito maior do que a gente tem, né? Com certeza. E mais uma vez, com todo respeito, no comentário que eu vou fazer, não entrega o conteúdo, não é porque eu estou na frente do Alex, sem eu nem conhecer ele, porque quando eu encontro página assim, alguma coisa diferente assim, eu sigo, principalmente se for piauiense. E eu sempre comento, cara, que trabalho bacana. Por quê? Porque não tem essa entrega, pô. Não mostra o que deveria mostrar. E é o que eu acho que falta. No Piauí, o problema literal é dentro do Piauí. Quando o piauiense, quando quem tem poder de mostrar, valorizar mais o Piauí, aí, meu velho, porque, tipo assim, o Jorge Henrique tá aí no Piauí, né? Sim. Craque, campeão mundial e tudo. Mas com todo respeito também ao Jorge Henrique. Ele tá aqui no fim de carreira. Tem que exaltar, porque é difícil a gente ter um cara com esse escalão dentro do campeonato piauiense. Mas eu acho que deve exaltar também, sabe quem? Pedro Henrique, que é lá da minha cidade, que é de Simplício Mendes, é piauiense, tá certo? É quem tá correndo, dando assistência. O volante, né? Tá entendendo? Sim, conheço. Assim, eu citei o Pedro Henrique por ser da minha cidade, mas tipo, tem vários outros piauienses que às vezes não são vistos, pô, e não foram campeão mundial, não foram e tal, enfim, porque talvez não tiveram essa oportunidade de ser, né? Então, assim, eu acho que o problema do Piauí, na maioria das vezes, está no piauiense também, né? Eu acho e queria muito que a imprensa piauiense tivesse, assim, olhos... Eu falo logo, assim, agora também, mais direto, tipo, o X1 mesmo. No centro-sul do Piauí, lá, pô, lá pra gente, talvez não tenha chegado aqui, e a melhor forma de talvez chegar no Piauí de uma forma melhor seria pela TV. A gente nunca teve espaço de nada. Sim. Nunca foi, assim, convidado pra nada. Não é nem falado. Não, pra quem acompanha só na TV aberta, eu penso que não existe. Eu tô falando, tu tá falando isso é porque é carência, tá pedindo pros caras te mostrar. Não, mas era importante. Quem não é visto é lembrado, né? Porque se me mostrar, a gente vai ter como mostrar mais pessoas e pode mudar a vida de outras pessoas também. Graças a Deus eu tenho uma profissão bacana, estável, mas talvez essa imagem possa levar pessoas a lugares maiores, a lugares mais distantes, possa ajudar a vida de outras pessoas. Você tá fazendo isso porque gosta. Tem gente que só vive disso. E ok, entendeu? Eu, infelizmente, eu amo futebol piauiense, sou apaixonado por futebol. Eu, infelizmente, não consigo viver só disso. Hoje eu tenho outro trabalho. O Danilo também não. O Danilo sempre gostou. O Danilo não tem necessidade de estar aqui, tem o trabalho dele, tá viajando, tá cansado. E você também. Então é porque a gente gosta. A realidade é essa. Que você, se quiser, então vai acontecer. Rapaz, quer saber da coisa? Eu vou parar. O Tarcísio vai ter o trabalho dele, entendeu? Seja com a loja, sendo
Dentista. sendo dentista, o Danilo mesma coisa, e a gente é a mesma coisa. Mas assim, é realmente o que você falou, cara. Foi uma ótima fala que é a visibilidade do futebol piauiense. E se a gente tá aqui é em prol disso, entendeu? Se o Danilo teve a ideia junto com a Glória de criar o podcast, foi para o quê? Esporte piauiense. Se você teve a ideia também, foi para dar visibilidade para esses garotos, né? Até porque se você não quisesse, você caminhava sozinho, né? Não botava o garoto lá na sua tela e tudo mais. E é o quê? Interior do estado, né? Cidades menores que precisam ainda mais essa garotada ser valorizada. Quantos garotos aí você acabou não tirando de um caminho até ruim, né? O cara poderia estar fazendo outra coisa, mas ele tá lá jogando tudo. Não se sabe contabilizar, né? Então, Com certeza. É o que a gente fala, a falta de visibilidade muitas vezes até atrapalha, né, o andamento do negócio, da competição Sim. e tal. Tu já ouviu falar no Campeonato de Abril? não. Mas premiação maior que o Campeonato Piauiense, pô. Tem alguma fala sobre? Não tem. Não existe, entendeu? Que é o campeonato, se eu não me engano, é o maior da região lá, entendeu? 150 mil reais de premiação, pô. Ah, e tem muito time, e eu te digo, tem muito time que entra lá nessa competição aí que dá uma estrutura melhor para atleta do que os times do Campeonato Com Piauiense. certeza. Entendeu? Eu cansei de ver o Eduardo do Piauí já jogou lá. O Eduardo é de São João do São João do Piauí. Piauí, entendeu? Ele Eduardo. já jogou lá no Nariz de Abreu. Entendeu? Vários jogadores profissionais já Na jogaram cidade do Eduardo já tem uma competição a Copa da Uva. que é a Copa da Uva, não teve esse ano, mas a última premiação foi 100 mil. Premiação. Entendeu? 100 mil. Eu não lembro o último piauiense, se teve, para dar 100 mil pro A TV profissional. aberta fala disso? Não fala, entendeu? Infelizmente. Não vou falar porque não é profissional, não vai dar visibilidade pra mim. Aí onde tá o erro aí? Ultimamente, qual foi o atleta que deu maior visibilidade para o Piauí? Um cara que joga na Várzea, pô, o Dudu da Várzea bem aí. Ah, Entendeu? Aham, sim, sim. Foi pro Globo Esporte, foi pro Rio de Janeiro conhecer lá. Tava onde? Na Várzea, pô, jogando bola aí no amador. Sim, sim. Entendeu? Foca mais no amador. Tem muita gente boa que não é profissional hoje por falta de oportunidade. Porque mora longe, lá simplesmente tem muito jogador bom de bola. Lá em São João tem muito jogador de bola. São Raimundo Nonato é uma fábrica de fazer jogador bom de bola. Entendeu? São Sim. cidades pequenas que não tem visibilidade que realmente falta esse empenho do jornalista de ir lá. Lá em São Raimundo inauguraram recentemente um campo de 11 sintético. Sintético. Melhor que o gramado aqui, muito. Dá pra ser, por O exemplo. de São João do Piauí é um dos melhores campos que eu já joguei. Entendeu? Bem cuidado, bem tratado. Lá é coisa muito boa comparado com essas porqueiras aqui de Teresina. Que é isso, rapaz. Teve uma cidade aí esses dias que eu tava até vendo, o Tu Campeonato botou no teu Piauiense. status lá. Não, eu botei. Eu sou um dos que mais bato. Já tá no episódio 4 já, do vídeo. O gramado da minha cidade lá, pô, ele não é bom não, mas o campo lá não é bom não. Mas, assim, visivelmente. Você viu lá os vídeos, O né? vídeo, eu vou dizer, fizeram um tratamento agora lá em Simplesmente, meu parceiro André Moura fez um tratamento lá no estádio lá agora, pra fazer o regional lá, né? Ele pegou particularmente o estádio, assim, pra ele eu pegar aqui como se fosse meu filho, vou ajeitar o gramado pra eu fazer a competição. Tipo assim, lá não é grama, lá é aqueles capinzinhos, né? Mas melhorou, mas o vídeo que eu vi lá, que tu postou do estádio lá, pô, não tem condição não, viu, galera? Ele botou Uma partida profissional. Ele criou o top 4 melhores gramados do Piauiense. Juntando os 4 não dá um do São João. Não, e o que ganhou lá na enquete foi, não tem bom gramado. Rapaz, é complicado. Não, é o que não tem. Vou lá, pra encerrar, top 5 do X1 do Piauí. Os 5 melhores. Os 5 melhores do É Piauí. a pergunta do internauta aqui, do Abimael Azevedo. Teve outras aqui, mas a gente já fez, aí a gente não vai... Rapaz, top 5 que é do primeiro pro quinto ou do quinto pro primeiro? Faz aleatório, rapaz, pra não te complicar. Rapaz, em primeiro lugar, pô, não tem como, pô, não colocar um cara, não tem como, não é porque não foi, não, é porque ele é fera mesmo, pô. Isso agora porque vocês falaram de quem eu vi jogar, da imprevisibilidade foi assim, mas não tem como o top 1 não ser o Jonathan, pô. É o que você já tinha falado, né? Top 1 Jonathan. Cassim tá, né? Vai estar entre os 5, eu acho, mas não sei como. Top 1 Jonathan. Certo. Top 2. Eu vou colocar aí, pela história, por representar lá, ter só uma derrota que foi ainda pro shootout. O doido da Bela Vista. Guilherme tá podendo. O top 2. Top 2.
top 3, Cassim, certo? Top 4, Gustavo Pitt. E top 5, Dudu Bendito. Dudu Barbosa. Pra fechar, goleiro. Você falou aí. Cara, Não goleiro. precisa falar 5, não. Goleiro aqui no Piauí, de X1. Isso. Top 1 pra mim, Jackson Júnior. Assim, os números dele, o que Sim. ele fez. A final da Copa da Emboscada, lá até pênalti ele pegou, do adversário lá, do Gustavo Pitt. Raul tem uma história bacana, Sim, ele e Raul, Cassim tem uma muito. história sensacional aí Sim, no sim. X1. Casal. É. Quase um casal. Rapaz, bicho. Só mais um. Top Mais 3. um pra fechar assim, né? O que a gente não falou no goleiro, tem pra um goleiro cara lá ficar na... com ciúme. Não, eu vou fechar o top 5. Tá, vou lá. Certo? Não. Terceiro, Juninho lá de Simplício Mendes. Pega muito. Quarto, Fernando de Oeiras. E quinto, Alisson, que era o goleiro do Doido da Bela Vista. Pronto. Fechou. Fechou. Pra dar moral pros goleiros também, pros É porque eu atletas falo aí. muito, se deixar aqui não. Aí nós temos assunto aí até 2025. Tem um cara que eu gosto muito do X1, que é o Guilherme Timon. Sim, ele é fera. Eu acho ele muito bom, só que ele não tem tanta visibilidade porque ele é calado. Se ele É. fosse mais zoadento, ele, entendeu? Assisti um jogo dele já aqui em Teresina. Eu acho que o jogo só, último né? que ele teve aí perdeu. foi Perdeu pro no churrasco pro Dudu. Dudu. Perdeu no Isso, churrasco isso. do Dudu. Fizeram até uma Dudu coisa e Bendito. tudo. Foi. Isso, eu vi. Era valendo cinturão, eu acho, esse jogo aí. Era cinturão. Então, é um cara que é muito bom, só que, como eu falei, é caladinho no meio, não fala muito, não caça muito conversa com os outros. Aí acaba que não tem tanta visibilidade. E a gente Falta precisa mais de vocês, pô. personalidade. A gente precisa mais de vocês, o trabalho de vocês é bacana. Essa visibilidade aí, o bom é porque, assim, quem para pra assistir vocês é porque realmente quer assistir vocês. Não tem esse negócio de, vou botar bem aqui, é o que tá passando, eu vou assistir não. Entendeu? Então, parabéns. Tá lá, tem que entrar no YouTube, né? Parabéns pelo trabalho. Agradeço demais o convite. Pra mim, cara, eu fico muito feliz, assim. Fico muito feliz assim, de ser reconhecido, né? E de um dia pra cá. A gente já valoriza a vida, né? Sim, Mas claro. dia 6 de agosto do mês passado, eu sofri um acidente aí que só Deus mesmo pra explicar de eu não ter acontecido nada comigo. Então, depois disso aí, eu passei a tentar ver as coisas de outras formas, aproveitar a vida de outro jeito, né? O X1 deu aquela parada, mas a gente na internet tem que se reinventar. Então, Sim. para quem às vezes não me conhece, o meu Instagram não é só futebol, né? Que tiver assim, o futebol X1 e tudo. Vaquejada, eu tenho muita amiga, eu gosto muito da resenha de vaquejada, né? Então, assim, o que tem assim no meio do esporte que eu posso agregar, que eu posso mostrar, eu tô lá para ajudar. E quando eu vejo caras que estão lá para incentivar o esporte de alguma forma, eu também tô lá para ajudar. Então, vocês, quando precisarem de mim, podem contar comigo. Não, Tiver um Tamo projeto junto. diferente, alguma coisa diferente, nós estamos aí para fazer. Eu mesmo tô disponível. Tamo junto. Vamos fazer o X1 aí, Tarcísio e Júnior Zó. Ele tá jogando. Ô, X2, pronto. Quem é meu teu melhor amigo lá? Matheus. Pronto. Tarcísio Matheus contra Matheus Bendito e Júnior Zó. Pronto, vamos organizar esse... Pega? Oxê, na hora. Tá pega, Mas eles estão chorando, eles vão dizer pra eu dar o gol pra eles. Vão dizer, tão mal. Tu viu aquele jogo agora que teve? Que com 10 minutos o Matheus sentiu. Inventou que rompeu o ligamento. Inventou. Confusão aí. E eu não queria pagar os homens, rapaz. Machucou, não foi combinado isso aí não, que machucou não paga. Eu falei, tá na regra do X1, machucou, paga. Perdeu, machucou, Perdeu, pagou. Machucou, perdeu. Não queria pagar não, mas pagou. O Kelly chorou tanto, rapaz. Outro dia eles pagaram. Meu Deus, vim de longe. Ô, meu Deus, me paga de dinheiro e ir embora, rapaz. Mas foi massa. Tarcísio, muito obrigado, cara, por ter aceitado nosso convite, pra gente receber aqui. E a gente tá à disposição, né, Alex? Se precisar, estamos aqui. É isso aí, Próxima Tarcísio. competição que for organizar aí, avisa a gente aí que a gente vai estar divulgando. Traz a galera aqui também, se precisar. Viu? Um atleta bom. Tem muita gente boa lá no sul do estado que eu tô sabendo. Prazer em ter ele conhecido pessoalmente, né? A gente só tocava ideia na rede social. Tamo junto aí. Até a próxima. Tamo junto, valeu, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre, viu? Valeu. Valeu. Você que assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, viu? Dá aquela moral pra gente, segue a gente. Pioneiro do X1 no centro-sul do Piauí. Tarcísio Moura sobe a live que o povo quer assistir. Era só uma brincadeira, mas todo mundo viu. Começou em Simplício Mendes se